tarde. A gente tem também a participação hoje de alunos da Universidade Federal de Itajubá, do professor Tiago Costa. São todos muito bem-vindos, junto, claro, com os nossos alunos da UFRJ e da URGS. Então, é um grande prazer recebê-lo hoje, Gustavo Neumann, para fazer a apresentação, uma honra para a gente. Você vê que temos aí cerca de 100 pessoas participando, muito motivante para todos que trabalham na área de controle ter a sua visão industrial. Então, eu vou até pedir ao nosso parceiro, nosso colega professor Jorge, para fazer a introdução, né, apresentar, enfim, a biografia do nosso convidado, e aí, na sequência, o próprio Jorge já encaminha a apresentação. Muito obrigado. Vou passar para o Jorge. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Na realidade, quem poderia fazer essa apresentação também é o professor Argemiro, porque o Gustavo ele começou a trabalhar no nosso grupo de pesquisa logo lá em 1998, mais ou menos numa época em que o professor Argemiro desenvolvia as suas atividades no grupo de pesquisa Genscop, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Gustavo foi aluno de iniciação científica do professor Argemiro e participou ativamente no trabalho da dissertação de mestrado da Marlova, que era uma engenheira da Petrobras, na modelagem de FCC. Então, ele trabalhou na iniciação científica dele, fazendo um trabalho excepcional na parte de modelagem, ajudando fortemente o trabalho da Marlova, e depois ele continuou, terminada a graduação, ele continuou fazendo mestrado, só que agora focado num tema que era da Braskem. Aí ele começou a ter o seu primeiro contato com a Braskem, na realidade industrial, na parte de polimerização, também orientado pelo professor Argemiro, na parte de polimerização. Ele fez a modelagem no reator de autoclave, que é um reator altamente que trabalha a altas pressões, é muito rápida a dinâmica, e ele fez uma modelagem muito bacana, e isso fez com que ele passasse depois, então, ao término do mestrado, a trabalhar na Braskem. Na época era o APP, então foi uma parceria que nós tínhamos do nosso grupo de pesquisa com a OPP, e o Gustavo ingressou na OPP. E um ponto importante é que a OPP sempre teve uma certa vanguarda na aplicação de controle avançado. E o interessante é que as unidades lá da OPP são multipropósitos, ou seja, elas têm vários grades. E a otimização desses grades criou um cenário muito interessante de trabalho que o Gustavo, então, teve a possibilidade de trabalhar fortemente com isso, sempre voltado na parte mais de modelagem. Depois ele foi migrando para a parte de controle, e que ele vai hoje compartilhar conosco essa experiência. E o interessante é que, em 98 também, o professor Argemiro e eu estávamos num workshop na Suíça, e qual não foi a nossa surpresa que, numa das apresentações, estava se fazendo o relato das aplicações de controle preditivo não linear. E qual não foi a nossa surpresa que a primeira aplicação mundial de um controlador preditivo não linear foi justamente na OPP, aqui no Rio Grande do Sul, aonde o Gustavo veio a trabalhar. E depois ele trabalhou fortemente com esse controlador, que é um controlador na época que tinha redes neurais, usando o modelo Hammerstein para representar o comportamento do sistema. Então, a gente vê que o Gustavo, desde o seu início, vem trabalhando com essa parte de modelagem, controle, e ele vai contar para nós essa experiência e esse lado dos dois mundos. Mas o importante também é mencionar que o Gustavo, com essa experiência, ele conseguiu conciliar a parte acadêmica do mestrado e a bagagem que esse mestrado trouxe para ele para aplicação industrial. Hoje ele é um dos caras mais importantes em termos de automação lá na Braskem, e ele vai falar um pouco dessa experiência conosco. E para recebê-lo, eu vou trocar meu fundo para o fundo do time dele. Ele é um colorado fanático, então eu troquei meu fundo para chamá-lo
para que ele possa apresentar o trabalho, dando as boas-vindas a ele e a todos que estão participando. Melhorou bastante o fundo agora. Concordo. Muito obrigado, professor Jorge, muito obrigado, professor Maurício, professor Argemiro, pelo convite. Não sei se todos estão me ouvindo bem. Sim? Estamos sim, Gustavo. Tá, o notebook da Braskem, eu peço desculpas pelo atraso, o notebook da Braskem ele é todo preparado para usar o Teams, até para o Zoom ele é preparado, mas eu descobri que para poder ter o plugin aqui do Google, eu precisava de uma autorização de TI, mas felizmente eu já tinha me preparado, deixado meu notebook pessoal ligado, com a apresentação aberta para a gente poder vencer essa barreira da tecnologia. Não sei como é que funciona, estou me sentindo aqui assim, usando uma nova tecnologia, que eu vou falar depois no final da minha apresentação, mas não sei como é que eu compartilho tela, não sei se estou compartilhando a tela, a câmera, quer dizer, e a tela TCI, que assim tem uma a apresentar agora, então qualquer aí, dificuldade me avisem assim que possível. Eu preparei, deixa eu ver se eu consigo preparar a tela aqui. Aqui, me avisem se estiverem visualizando. Agora está vindo a atualização. Estamos com ela. Tá bom. Isso. Preparei são poucos slides ali, eu vou procurar falar um pouco mais do que mostrar. E fiquem à vontade depois para também compilar as perguntas e me fazer a qualquer momento, se quiserem. Não sei como é que funciona também a dinâmica desse tipo de seminário. Mas, então, a ideia é compartilhar um pouco da minha experiência acadêmica e como a experiência também profissional como conversou com essa experiência acadêmica ao longo da minha carreira aí de controle de processos. Apesar do professor Jorge ter falado que eu comecei em 98, eu sou novo. Eu tinha uns 7 anos, eu acho, no grupo, na brincadeira. Então, vamos lá. Eu sou o filho mais velho de uma família de 3 irmãos. A minha irmã mais nova, ela é enfermeira, meu irmão mais novo é design de web, ele trabalhou no Nubank até recentemente. Minha mãe é dona de casa, aposentada, se é que isso existe, né? E o meu pai é engenheiro mecânico aposentado. Então, desde pequeno, eu convivi com o meu pai me estimulando muito nas questões relacionadas a exatas. Eu até me lembro que é um fato marcante, me lembro quando ele me deu uma régua de cálculo, que apesar de eu já ter iniciado meus estudos quando calculadoras existiam, o aprendizado que eu tive com a régua de cálculo dele, na questão mais lógica, na minha mente, foi bem significativo, que fez com que eu quisesse ser engenheiro desde pequeno. Eu via na estante do meu pai, os mais da minha idade vão lembrar, as questões que a gente tinha de livros expostos na estante, com enciclopédias. Eu me lembro que eu via 6 volumes do Manual do Engenheiro Mecânico exposto na sala. Então, isso me fez com que eu quisesse seguir a mesma carreira, uma carreira parecida com a do meu pai. Em 1990, quando eu estava na 8ª série do primeiro grau, hoje seria o 9º ano do ensino fundamental, eu tive a minha primeira aula de química. E eu me lembro que agora eu vou revelar uma coisa que eu nunca disse para ninguém. Eu me lembro que eu decidi, vou seguir na área química, porque eu quero descobrir a fórmula do ozônio para poder resolver o problema do buraco na camada de ozônio, que na época era alguma coisa que estava muito em evidência. E a partir desse ano, eu decidi, vou seguir na carreira química. Eu estudei sempre em escola pública. No meu primeiro grau, eu estudei entre uma escola muito pequena, estadual, perto da minha casa, e um colégio um pouco maior, que, apesar de ser tratado como particular, era uma escola do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. Depois, no segundo grau, quando eu entrei, após esse meu primeiro contato com a área química, com a matéria química, né, eu tive um professor no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, estudei numa escola militar no segundo grau, no ensino médio, que ele era químico, ele tinha formação de química e de engenheiro químico. Daí foi com ele que eu consegui aliar os dois pensamentos que eu tinha de ser engenheiro e de seguir na área química.
Então foi com esse professor que eu decidi fazer o vestibular em 1994 para o curso de engenharia química. E também foi nessa escola que eu conheci minha esposa, né, que depois eu vou falar um pouco da minha família lá no final. Então, desde que eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando ingresso através do vestibular, eu tive bastante contato com no início a gente tem muito das disciplinas básicas, tive uma carga grande de cálculo e de física, como todo engenheiro químico sempre tem, mas tive o primeiro contato com a química e iniciei em 96 um projeto de iniciação científica, uma bolsa de iniciação científica, onde eu fiquei lá no Instituto de Química até 1998. Nesse Instituto de Química, eu tive meu primeiro contato com polímeros, porque o meu projeto estava vinculado à síntese de cristais líquidos poliméricos. Então foi quando eu comecei a ter contato com polímeros, mesmo sem ter nenhuma intenção evidente de que eu fosse seguir nessa área. Também, ainda no DEC, numa das semanas acadêmicas, eu decidi fazer um curso aqueles cursos que são oferecidos de extensão na graduação, um curso de introdução aos polímeros. Então, com toda esse mundo conspirando para que eu me tornasse um engenheiro de controle de processos numa indústria petroquímica, eu me lembro que uma vez no Instituto de Química, no meu finalzinho da bolsa, eu fui conversar com a minha orientadora da Química, e ela me disse assim, ó, quando tu for para o departamento de engenharia química, que era a minha intenção na época, procura ir para a área de modelagem, que eu sei que está crescendo bastante, lá tem uns professores que estão trazendo muito conhecimento para esse assunto. Então, isso me marcou, eu me lembro de onde eu estava, me lembro daquele dia, não vou saber o dia exato, mas eu me lembro onde eu tive essa conversa com ela. E em 1998, eu fui convidado pelo professor Jorge a fazer parte do LACIP, na época, o Laboratório de Controle e Integração de Processos, acho que era a sigla, hoje GIMSCOP, como alguém que soubesse um pouco de HTML, que era a linguagem de páginas de web, na época única, né, e que eu pudesse fazer a página do LACIP. Claro, associado a um projeto de pesquisa, que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas eu achei bem interessante, porque naquela época eu e meu irmão estavam começando a pesquisar sobre páginas HTML. Meu irmão acabou indo para a área de design de produto, chegou a trabalhar inclusive no Yahoo dos Estados Unidos. Mas eu comecei ali com esse intuito de fazer a página do LACIP, mas logo em seguida, junto com o professor Argemiro, que eu acabei conhecendo numa disciplina de programação em linguagem C, e posteriormente na disciplina de modelagem e simulação, que são dois assuntos, programação e modelagem, que acabaram fazendo parte da minha carreira muito fortemente. Então eu conheci o professor Argemiro e junto com o professor Jorge, eles me orientaram num apoio a uma dissertação de mestrado da engenheira Marlova, da Refap, para fazer a modelagem do reator de FCC, da refinaria Alberto Pasqualini. Foi onde eu tive as primeiras aplicações de linguagem C, de MATLAB, de modelagem, alguma coisa já estudando a possibilidade de controle, mas o foco maior da dissertação foi na modelagem do reator de FCC. Logo em seguida, ainda dentro do ano de 1999, que foi o ano que eu trabalhei nessa dissertação de mestrado apoiando a mestranda da Petrobras, e já estava dentro do Laboratório de Controle e Integração de Processo e do Laboratório de Simulação do Departamento de Engenharia Química da URGS. Eu iniciei as disciplinas do mestrado e logo em seguida, entre o final de 99 e o início de 2000, foi construído a parceria com a OPP, na época, hoje Braskem, para fazer a modelagem do reator tubular de alta pressão. Era tubular, professor Jorge, o par do lado da autoclave, mas era no mesmo site, mas era o reator tubular. Também era alta pressão, também produção de polietileno de baixa densidade, mas durante o ano, no finalzinho de 99, durante o ano de 2000, eu trabalhei junto com o engenheiro Zaca,
meu orientador por parte da UPP, e com o professor Argemiro, meu orientador por parte da URGS, no desenvolvimento desse modelo. A gente desenvolveu esse modelo em linguagem Dassault, em C, o integrador Dassault programado em C, junto com uma interface gráfica dentro do MATLAB para manipulação de dados e para tratamento desses dados e posterior integração com esse código em linguagem C. No final de 2000, início de 2001, eu concluí o mestrado, fiz a defesa, né, a apresentação da dissertação, e no mesmo ano eu fui contratado pelo engenheiro Zaca, que gostou do trabalho que a gente desenvolveu, e comecei a trabalhar como engenheiro de controle de processos, na época a nomenclatura era engenheiro de modelagem e simulação da UPP. Então, ainda dentro de 2001, a gente começou a desenvolver os primeiros, a potencializar, na verdade, os primeiros modelos que tinham sido desenvolvidos em 2000, entre eles o reator tubular, o modelo de reator tubular, que é um reator de alta pressão, que produz polietileno de baixa densidade via radicais livres. Então, a gente teve esse processo modelado em MATLAB e linguagem C, um processo de produção de polipropileno em fase líquida, e um processo de produção de polietileno linear de baixa densidade e polietileno de alta densidade nos processos de fase gasosa. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com 3 processos diferentes, consegui ter uma continuidade do trabalho que a gente vinha desenvolvendo de modelagem, que eu comecei em 99, com a modelagem do reator de FCC da Petrobras, e tive o privilégio de continuar trabalhando com o MATLAB, que na época ainda é, na minha opinião, mas era um software com muito potencial para esse tipo de trabalho com processos dinâmicos. Em 2002 foi formada a Braskem, a partir da integração de algumas empresas, entre elas a OPP, e em 2002 foi formado o primeiro time de automação corporativo da empresa. Até então, as equipes de automação trabalhavam em equipes regionais. O assunto controle de processos, apesar de estar sendo tratado individualmente pelo engenheiro Zaca, ele ficava uma parte dentro da engenharia de processos, e a área de automação mais relacionada aos sistemas, mais relacionadas aos sistemas que controlam a planta, estavam dentro da área de manutenção. Então, esse primeiro embrião formado em 2002, de uma equipe corporativa de automação, eu tive a honra de fazer parte de ser um dos primeiros 3 engenheiros da automação da Braskem, junto com o gerente de automação Esdras de Moro. Essa estrutura, então, ela foi ao longo dos anos, iniciando em 2002, ao longo dos anos foi incorporando os engenheiros que trabalhavam com automação, incluindo controle de processos em outras áreas, e hoje nós temos uma estrutura corporativa, nós temos um diretor de automação na Braskem, que responde pela automação de todas as plantas da Braskem, incluindo as de fora do Brasil. E dentro dessa equipe, que tem uma estrutura com equipes regionais para atendimento direto à planta, algumas pessoas com visão transversal para ter a possibilidade de trabalhar e replicar aplicações de forma corporativa. Eu fiz parte dessa equipe e continuo fazendo parte até hoje. Então, a minha atuação dentro da Braskem, desde o início da minha carreira profissional, foi dentro da área de automação. O que eu vou comentar daqui para frente foram 20, considerando desde o início do mestrado em 2000, foram 20 anos e meio de muito aprendizado e de muitas oportunidades, que nem eu vou comentar um pouco mais para frente. No ano de 2003, ainda com os mesmos projetos de parceria que a gente tinha com o professor Jorge e com o professor Argemiro, a Braskem teve mais um mestrando, que era o Thiago Finkler. Hoje ele é professor na Universidade de Dortmund, se eu não me engano, acho que eu não tenho certeza, eu sei que é uma universidade na Alemanha. O Thiago, ele fez mestrado na área de
busca de correlações entre estrutura de polímeros e propriedades finais do produto. Através de correlações lineares, não lineares, foram desenvolvidas algumas ferramentas, também dentro do MATLAB, para que, a partir de dados reais e de análise de laboratório, buscasse a melhor correlação entre as variáveis que descrevem a estrutura de um polímero e as propriedades finais em que o produto responde quando ele vai ser processado. Eu tive o privilégio de fazer parte desse trabalho, eu fui um dos co-orientadores, o termo correto é colaborador, do mestrado do Tiago, em 2003. Em 2004, também dentro da parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi desenvolvido um trabalho da hoje professora Nina Salau, da Universidade Federal de Santa Maria, se eu não me engano, na análise da estabilidade de um controle de processo, de controle de temperatura em um processo de polimerização em fase gasosa. Lembro que foi um trabalho em que a gente utilizou aqueles modelos que tinham sido desenvolvidos em 2000, 2001, do reator, combinado com modelos de troca térmica, com balanço de energia um pouco mais ampliado, para considerar todas as informações de temperatura, trocador de calor, torre de resfriamento, válvulas e compressores do sistema que faz o controle da temperatura do reator, e foi feito um trabalho de análise de estabilidade e de controlabilidade desse processo no mestrado da Nina. E também, como parte de um programa, todas essas aplicações, foi construído como uma visão mais de programa e não apenas de iniciativas individuais, um programa de controle avançado de processos dentro da Braskem, que nem o professor Jorge comentou. Em 1996 foi iniciado o primeiro desenvolvimento, foi o primeiro desenvolvimento, a primeira aplicação mundial de controle preditivo não linear em uma planta de polimerização, foi aqui na planta de Triunfo. Então, a partir de 96, essas iniciativas foram sendo desenvolvidas mais intensamente, e com o desenvolvimento desses modelos com base fenomenológica que eu comentei, que fizeram parte dos trabalhos de mestrado e das parcerias com a URGS, o programa de APC ganhou um estímulo maior, e os desenvolvimentos de controladores com base nos modelos fenomenológicos foram intensificados, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas também nas outras plantas que a Braskem tinha até então no Nordeste. Eu não comentei anteriormente, mas eu consegui conciliar as questões relacionadas mais à publicação, mais à minha visão acadêmica, que até 1998 eu tinha 3 resumos publicados em congressos. Nesse período de 98 a 2004, com essa parceria forte com o professor Argemiro, o professor Jorge, o professor Nilo Cardoso, da área de polímeros, eu consegui participar de publicação de 12 artigos, 14 resumos em congressos, resumos simplificados e resumos estendidos, e 2 orientações de mestrado, que são as que eu já comentei do Tiago e da Nina. Então, por conta desse estímulo da empresa para parcerias em desenvolvimentos de trabalhos de pós-graduação, e com a participação forte com o DEC da URGS, eu consegui ter o privilégio de participar dessas publicações. Em 2005, no final de 2005, eu lembro muito bem que esse ano foi um ano que eu tive um desafio grande de participar de um projeto de desenvolvimento de modelos e de controle preditivo numa planta de Camaçari, na Bahia. Foi o ano que a minha filha nasceu. Então, o pensamento, e quem é pai ou mãe, felizmente tem esse privilégio de saber, o pensamento, o foco na carreira acaba modificando. Tudo que tu faz, ao invés de ser para ti mesmo, acaba sendo
para o teu filho, de alguma forma, direta ou indireta, acaba sendo para isso. Então, né, eu lembro que nesse ano, mesmo quando a mãe da minha filha estava grávida, eu tive que fazer muitas viagens, eu cheguei aí, acho que 18 vezes, se não me engano, para Camaçari, por conta desse projeto de desenvolvimento de um controle preditivo para o reator de lá. Era a mesma planta em que a Nina desenvolveu o trabalho de controlabilidade. Então, eu lembro que eu cheguei lá e me deparei com essa figura de uma válvula de controle em que a válvula de controle de temperatura, uma cascata, essa aqui era a escrava, em que a oscilação da abertura da válvula estava entre 0 e 100%. Então, com todas as técnicas, até então eu vinha trabalhando muito com modelagem, mas com todas as técnicas de sintonia de controladores PID, PID simples, PID em cascata, o que eu aprendi na graduação com o professor Jorge e também nas disciplinas do mestrado, nas disciplinas de controle avançado também com o professor Jorge, eu tive meu primeiro grande desafio, porque aqui a gente estava falando de um processo em que ele é instável em malha aberta, vinha de um estudo em que a Nina tinha feito no mestrado, de que era a análise de estabilidade mostrou a dificuldade da controlabilidade desse sistema, mas eu tinha, dentro dessa malha de controle um pouco mais complexa, a oportunidade de fazer a sintonia dessa malha escrava. Então, é uma figura que até hoje eu utilizo nas apresentações de controle que eu faço, ou de controle avançado, porque demonstra que, mesmo eu chegando lá com o objetivo e com a encomenda de desenvolver um controle preditivo não linear, se não olhar para as malhas básicas, o desenvolvimento de controle preditivo não vai ser tão efetivo. Em alguns casos, nem vai ser possível a implementação de um controlador assim. Então, sintonizando essa malha de controle, possibilitou que a gente, instalando uma malha de controle preditivo acima dessa malha de PID, essa malha de controle básica, a possibilidade de aproximar a posição, a operação da válvula numa média mais alta do que vinha operando, num ponto mais próximo da restrição, né? As válvulas, por conta da curva da válvula, a gente sabe que a partir de determinado ponto a resposta dessa válvula não vai ser significativa. Então, considerando esse ponto onde não adianta controlar acima dele, que o processo vai ficar instável, possibilitou que a malha de controle avançado pudesse aproximar dessa restrição e aumentar a produção. Então, foi o exemplo mais interessante e visualmente mais fácil de identificar como que o controle de processos básico conversa com o avançado, como um controle, uma sintonia de um controlador PID vai possibilitar a instalação de um controle não linear, um controle preditivo baseado em modelos e multivariável não linear. Então, a partir dessa aplicação, outras foram desenvolvidas, inclusive com controles em cascata, ambos preditivos. Esse exemplo aqui de baixo são duas malhas, é só somente para ilustração, são duas malhas de controle de qualidade do produto, em que uma das malhas é relacionada ao regulatório do processo e a outra a mestra à qualidade do produto. Também nessa época se iniciou o que a gente chamava de analisadores virtuais online, ou VOAs, Virtual Online Analyzers. Não que até então a gente não tivesse desenvolvido analisadores virtuais com base em modelos, a partir desse ponto a gente começou a entender que a possibilidade da gente aplicar controle avançado e com malhas, inclusive, em cascata, a gente precisava que, para que tenha um desempenho melhor, para que a malha tenha um desempenho melhor, a gente precisava que tivesse um modelo com um desempenho, pelo menos em termos de dinâmica, razoável. Então, todo o nosso programa que
que contemplava modelagem fenomenológica de processos foi complementado, foi intensificado por conta dessa necessidade da gente ter bons modelos e poder utilizar esses bons modelos como base para bons controladores preditivos. E, como eu já tinha comentado, isso tudo fazia parte do programa de controle avançado da Braskem, em que eu fiz parte, a maior parte da existência desse programa. Também nessa época eu me lembro até que eu mandei um print para o professor Ardemiro, tipo uns 10 anos depois que eu tinha concluído o meu mestrado na modelagem do reator tubular da planta do site PE4 aqui do Sul. A gente resolveu resgatar o modelo para fazer alguns testes e alguns estudos de melhoria para outras plantas tubulares da Braskem, entre elas a PE6, que tinha um perfil um pouco diferente, uma operação um pouco diferente da PE4. Ao invés de utilizar oxigênio para geração de radicais livres, eles utilizam exclusivamente peróxido, e eu tive que fazer umas modificações no modelo, e aproveitei e fiz uma atualização do perfil, uma atualização dos parâmetros cinéticos do modelo da PE4. E o perfil ficou muito melhor do que a gente tinha obtido no mestrado. Até mandei o print, foi esse print que eu mandei para o professor Argemiro, dizendo, olha só, Argemiro, 10 anos depois a gente está utilizando os modelos de novo e conseguindo melhorar os parâmetros e a resposta do modelo. Então, eu me lembro que foi um resultado bem interessante e que serviu para a gente fazer alguns estudos dentro da empresa, buscando pontos ótimos, buscando redução de custos variáveis, buscando otimizar o processo com base nesses modelos fenomenológicos. Também nesse período, teve o projeto ALSOC, que era um consórcio de desenvolvimento de um ambiente livre para simulação e otimização e controle, cujo resultado foi o ENSO. Eu era um dos representantes da Braskem, na época, foi muito interessante a participação, porque a gente conseguiu interagir, além da Braskem, com outras empresas, que hoje fazem parte da Braskem, né, entre elas a Copesul, Ipiranga, Petroquímica Triunfo, e outros centros de pesquisa. Também foi interessante a interação com outras universidades para o desenvolvimento desse ambiente ENSO. E ao final de 2010, eu vi que a minha atuação como engenheiro não era mais puramente técnica. Todos os projetos, todas as iniciativas que eu vinha desenvolvendo, eu não era mais responsável apenas pela implementação, pelo desenvolvimento de modelos, não me divertia somente mais estimando parâmetros dentro do MATLAB ou dentro do ENSO, como também tinha que ficar responsável pela gestão dos custos, pela gestão do avanço físico do projeto, pela defesa do investimento para as lideranças da empresa. Então, me fez com que, nesse mesmo período, eu me certificasse como PMP, pelo Instituto de Gestão de PMI, Instituto de Gestão de Projetos, é um organismo internacional. PMP é o profissional em gerenciamento de projetos. Ao longo de 2010, iniciou a minha transição de engenheiro de controle de processos para coordenador de automação. Mesmo assim, nesse período, eu consegui a publicação de 18 artigos ao longo desses 2005 a 2010 e de mais um resumo enviado para Congresso, ainda com referência aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos em parceria com a URGS, mas também já mais trabalhos puramente internos da Braskem. Então, no ano de 2011, eu tive um novo desafio e novos aprendizados. Eu fui promovido, como eu disse, a coordenador de automação, onde eu era responsável por toda a área de automação da Braskem do Sul para as plantas de polímeros, aqui do Sul. São 12 plantas industriais de polímeros aqui no Sul e mais 7 plantas piloto. Então, a partir de agora, eu não tinha mais simplesmente aplicações para fazer a gestão, mas também tinha pessoas.
E não apenas pessoas, eu tinha também, como eu já tinha comentado, custos fixos, investimentos, contratos, e o meu trabalho, não vou dizer infelizmente, o meu trabalho modificou. Então, as minhas habilidades como engenheiro tiveram que ser revistas. Aquela famosa frase, né? A sua lista de habilidades foi revisada. Tive que focar em pessoas, aprender muita coisa sobre gestão gestão de terceiros, gestão de estagiários. Eu tive a honra de ser líder de 16 pessoas nesse período, a partir de 2011. E também tive que aprender novos conhecimentos, porque até então tinha muita especialização em modelagem, simulação, controle básico, controle avançado de processos. Tive que aprender a fazer gestão de alarmes, gestão de malhas de controle, aqui mais visão gerencial do desempenho das malhas e da utilização dessas malhas de controle no modo correto. Gestão de obsolescência de sistemas de automação, gestão do conhecimento, além do programa de APC que já tinha. Porque, conforme eu disse, a automação foi formada não apenas pela área de controle de processos, mas também integrando os engenheiros de automação que trabalhavam com os sistemas de automação, sejam eles SDCD, sejam PLCs, estações de alarmes, etc. Então, eu tive que aprender sobre alarmes, sobre esses sistemas de automação, sobre telas gráficas, sobre programação em SDCD, programação em PLC. Não que eu tivesse que atuar diretamente nessas frentes. Em alguns casos, inclusive, eu tinha que, mas mais para poder fazer a gestão da equipe que trabalhavam nessas frentes. Então, foi um aprendizado bem interessante, bem diferente do que até então eu vinha atuando, e foi um divisor de águas dentro da minha carreira, porque são competências que eu tive que desenvolver, em que não necessariamente a gente aprende dentro da graduação, muito menos dentro de uma pós-graduação, que são competências mais relacionadas a pessoas, a uma gestão que não são apenas de desenvolvimento ou programação dentro de um software. Aqui um exemplo de coisas que eu tive que aprender, tipo, a tela gráfica ergonomicamente, ela tem uma oportunidade de ser melhor do que a que a gente tinha até então, considerando a segurança de processo, considerando a resposta que o operador tem que dar e o tempo que essa resposta tem que levar para ser dada. Então, foram aprendizados que até então eu não sabia nem que a tecnologia ou o conceito existisse. E tive que aprender. Sei que alguns dos meus liderados da época estão ouvindo, e eles sabem que eu tive esse desafio. E também tive que enxergar a sala de controle como um todo, não apenas a aplicação que está rodando para controlar a planta, mas também a tela, a ergonomia, a disposição das informações, a forma visual ou sonora em que essas informações são disponibilizadas, e tudo isso integrando as informações que a gente tem que considerar para a área de automação. Nós temos dentro da automação uma ferramenta chamada Plano Diretor de Automação, uma ferramenta que nos dá essa visão mais estratégica junto com a tática e operacional em relação à gestão das aplicações, dos sistemas, dos investimentos e dos custos de automação. E então é uma ferramenta que nos auxilia muito nessa gestão de forma mais ampla da automação como um todo. Felizmente, agora eu posso dizer felizmente, depois de uns 3 anos como líder, lá para 2014, eu voltei a me aproximar da área técnica, porque tinha tido uma experiência ali de uns 10 anos trabalhando como engenheiro de controle em plantas diversas de polimerização, não apenas aqui no Sul, mas também lá na Bahia, como eu tinha comentado. Então, eu comecei a atuar em 2 frentes, além de líder de automação, eu comecei a atuar como especialista técnico, a gente até brincava e chamava de ET, o ET de automação, é especialista técnico, e comecei a ter uma atuação um pouco mais transversal em relação à visão
de aplicações dentro da empresa. O programa de APC passou a ter minha responsabilidade no que tange as plantas de polímeros, e a gestão do conhecimento também da mesma forma. Então, nesse período, eu consegui orientar o trabalho de mestrado da engenheira de processo da Braskem, Juliana, que utilizou o Enzo, que nem eu comentei, a gente já tinha ele sendo utilizado da empresa, mas ela utilizou o Enzo para modelar o reator de autoclave. Esse que o professor Jorge gostaria que eu tivesse modelado em 2000, 2001. Mas a gente conseguiu modelar ele em 2014, 15. Eu não lembro exatamente o ano, depois eu dou uma pesquisada. Mas foi um trabalho também bem interessante, diferente, porque uma programação em Enzo até então a gente não tinha feito com uma forma estruturada e considerando as peculiaridades de um reator de polimerização. Aqui a gente está falando de um reator de mistura em formato de tubo na vertical, em que a gente teve que dividir em uma série de CSTRs e PFRs, considerando reciclos e todas as não linearidades e as informações relativas à mistura, para garantir, porque é um reator com um agitador central, que não pode ser tratado como um único CSTR, porque ele tem zonas de controle de temperatura. Então, considerando todas essas informações, foi feita uma discretização do reator e feita a modelagem dentro do Enzo, para poder também utilizar como uma referência para a otimização do processo, ou para o controle do mesmo. Né? Mas aqui, como a gente estava falando de um reator estacionário, de uma modelagem estacionária, para controle teria que ser feitas outras modificações. Também nessa época, me aproximando também voltando para a área técnica, tive a certificação faixa verde, né, Green Belt de 6 Sigma, que seria assim a segunda certificação dentro de um projeto de melhoria contínua, que a Braskem também tem uma área de gestão de melhorias, em que a certificação faz parte. Nessa certificação, nesse trabalho de certificação, a gente pegou o modelo de reator tubular, que tinha sido modificado no ciclo anterior, ali que eu comentei, e identificou oportunidades de melhorar o processo, de otimizar a descarga do reator e com isso poder aumentar a taxa de produção. Então foi esse trabalho que fez parte desse meu projeto 6 Sigma. E também, junto com o professor Argemiro e junto com o engenheiro Rossano, que fez, inclusive, doutorado na COP, e fazia parte daquele projeto inicial de parceria pela qual eu desenvolvi o meu mestrado, a gente publicou um capítulo no livro de prática em engenharia de fluidização, específico sobre modelagem e controle de reatores de leito fluidizado, reatores de fase gasosa, como a gente chama internamente. Então, com isso eu pensei, olha, eu tenho que rever meus conceitos, porque eu não sei se vou seguir na área gerencial. O que eu gosto mesmo é disso que eu estou voltando a fazer, que é publicar, orientar mestrado, desenvolver aplicações diferentes, otimizar processos com base em aplicações de simulação e de controle. E tive uma conversa com os meus líderes, e no ano de 2018, depois de uma parada geral de manutenção, as plantas de polímeros da Braskem, elas têm paradas a cada 3 ou 4 anos. Então, no mês de abril do ano de 2018, a gente estava numa parada geral de manutenção nas plantas de polímeros. Eu tinha investimentos para fazer a gestão, pessoas que estavam trabalhando na parada para também fazer a gestão, e não podia abandonar o barco no meio de um momento crítico como esse. Então, após esse período, no início do mês de maio de 2018, foi criado um grupo de especialistas de automação da Braskem, chamados de SMEs, Subject Matter Experts. Hoje, esse grupo aumentou e faz parte do Centro de Excelência de automação, o qual eu faço parte. Então, eu fui convidado a ser uma das pioneiros nesse grupo,
junto com outros 2 engenheiros da Braskem América, né, dos Estados Unidos, que ficam lá. E a gente formou esse grupo de especialistas, e foi quando eu abandonei, por enquanto, a área gerencial, a carreira gerencial, e comecei a participar de atuações, voltando a atuar de forma mais técnica. Apoiei, dando algumas aulas no programa de desenvolvimento de competências da Braskem, junto com a COP, o FRJ, parceria, para desenvolvimento de especialização de engenheiros de processos da Braskem. Também participei de algumas integrações com processos com o pessoal dos Estados Unidos, da Braskem América, projetos integrados entre o Brasil e os Estados Unidos, também Alemanha e México, mas mais os Estados Unidos, porque tem mais plantas lá. Voltei a trabalhar em sintonia de controlador. Esse aqui é um exemplo de um controlador também que foi sintonizado numa planta do Texas, da Braskem América. Tive que resgatar os meus conhecimentos parcos de controle de sintonia de controladores, de sintonias de PIDs. No ano de 2019, nós iniciamos uma parceria com a Radix e com o professor Maurício, com o professor Argemiro, agora já na UFRJ, para desenvolvimento de analisadores virtuais, com uma abordagem muito similar ao que a gente vinha desenvolvendo para modelos preditivos não lineares, desde 1996, com o diferencial de que nessa mesma época a Braskem vinha estimulando a transformação digital, vinha estimulando o desenvolvimento de aplicações com base no conceito de indústria 4.0, machine learning. Então, eu não apenas voltei para a área técnica, como voltei a ser um padawan, como se diz, um aprendiz. Não tive a arrogância de achar que, por fazer parte de um centro de excelência de automação, que eu era um mestre Jedi. Não era. Passei a aprender novas tecnologias, passei a descobrir que eu estava desatualizado em relação a ferramentas de modelagem, em relação a ferramentas como o Power BI da Microsoft para interface, como Python, que a maioria de vocês deve conhecer, como tecnologias tipo Gradient Boosting, árvores de decisão. Eu vinha trabalhando muito com redes neurais, que nem o professor Jorge comentou, dentro dos controladores preditivos. Novas parcerias, como comentei, conheci o professor Maurício. O pessoal da Radix também nos ajudou a trazer muito conhecimento. Comecei a conhecer outros reatores de polimerização, né? Eu sempre brinco que, até comentei no início, na Braskem eu estou na automação, desde 2000, estou trabalhando com reatores de polimerização desde 2000, o que não diz absolutamente nada, porque em termos de reatores de polimerização é um aprendizado contínuo. Tem processos em que eu estou tendo contato agora, que apesar de ser a mesma tecnologia de plantas que eu já vi, as plantas têm peculiaridades completamente diferentes, e eu estou tendo a oportunidade também de trabalhar com plantas de PVC. Até então eu vinha trabalhando só com polipropileno e polietileno. Fora que, por enquanto ainda não estou, mas tem toda a oportunidade de trabalhar com as plantas de insumos básicos, os crackers, primeira geração da cadeia petroquímica, que eu não tive ainda o privilégio de trabalhar, mas eu tenho ainda uns bons anos pela frente para poder me aventurar nessa área. Como eu comentei, o projeto de analisadores virtuais, ele foi diferente, não apenas em relação às tecnologias, que nem eu disse, mas em relação à forma de trabalhar, de forma um pouco mais integrada. Dessa vez a gente não estava mais falando de iniciativas pontuais, nós estávamos falando de novas tecnologias, novas parcerias, novas plantas e um monte de analisador virtual sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Então, nossa abordagem de modelagem foi revista. E foi bem interessante. Acabei voltando a participar de congressos, apresentando trabalho. Apresentei no PSE no ano passado. Eu consegui orientar a engenheira Heloísa no PDC dela, então aquelas orientações que eu vinha tendo de mestrado e de trabalho de pós-graduação começaram a ocorrer novamente.
E hoje eu tive o privilégio de ser convidado a ser o líder técnico da área de modelagem de processo da Braskem. Vou ter informalmente, não funcionalmente, mas vou ter liderança sobre alguns cientistas de dados da empresa. E o que me dá uma motivação diferente, um desafio maior do que eu já tive. Nós estamos falando de uma equipe não apenas de brasileiros, então toda um dos novos aprendizados em relação à comunicação e cultura que eu vinha tendo desde a integração da Braskem com plantas de fora do Brasil, vai ser intensificado mais ainda, né? E vou ter um desafio de que nós estamos hoje trabalhando com engenharia química, com modelagem de processo, com conhecimento de processo, e estamos sendo atropelados, se deixarmos, né? No meu caso, não vou deixar, pela área de data science, ciência de dados, que vem com uma abordagem estatística, uma abordagem de ferramentas novas, de conhecimentos, de tecnologias novas, técnicas novas, e que, na minha visão, e esse convite feito para mim, ele só acaba validando essa informação de que não tem como a gente fazer modelagem de processos sem conhecer o processo, e não basta conhecer estatística. Isso aí o professor Argemiro já tinha me dito lá por 1997, 1998, mas ainda continua válido, na minha opinião. O tripé de desenvolvimento de boas aplicações de modelagem de processos e de controles, sejam eles básicos ou avançados, só funciona tendo um bom ambiente de programação, uma boa estrutura de TI, aliado ao ponto 2, que é a ciência de dados, porque eu não estou dizendo que a ciência de dados não contribui, muito pelo contrário, eles estão nos trazendo um conhecimento diferente que vale a pena ser aplicado, e o projeto de analisadores virtuais que eu comentei só validou essa informação, mas também toda aquela nossa base de formação em cálculo de reatores, em transferência de quantidade de movimento, calor e massa, e controle de processos, eles acabam agregando a informação e contribuindo para que as aplicações desenvolvidas com a ciência de dados sejam mais eficazes. Não é à toa que em ciência de dados, em estatística, se fala muito pouco, se traz muito pouco, pelo menos em processos contínuos, de dinâmica de processos. Isso aí é a nossa base, um dos principais pontos em que a gente precisa estudar dentro do controle de processos. Então, como eu já comentei, então eu estou num desafio interessante nesses últimos 2 anos, contando maio de 2018, e venho aprendendo um bocado, tanto quanto eu aprendia em 1993, em relação à engenharia química de forma geral. E sou muito grato de ter tido contato com todas as pessoas que eu mencionei ao longo da apresentação, ao longo da minha carreira, e todos aqueles que eu devo ter contato nos próximos anos. Estamos falando aí talvez na metade da minha carreira somente, então eu tenho satisfação e vontade, gana de aprender bastante aí nos próximos 22 anos, ou mais. Meu pai não parou ainda, ele se aposentou e continua sendo consultor da empresa pela qual ele trabalhou por 45 anos. Então eu tenho ele como referência para mim, e também procuro ser referência para minha filha. Agradeço mais uma vez a oportunidade, deixei essa figura com colorado para o final. Essa aqui é a minha família, a menina ali é a minha filha, minha esposa e o filho da minha esposa, pela qual a gente ficou afastado por 24 anos e depois nos reencontramos, depois de a gente ter estudado no colégio e nos casamos. Estamos casados há 1 ano. E agradeço pela oportunidade, espero que não tenha sido muito atropelado e que eu tenha focado nos pontos em que seja interessante para vocês que quiseram ouvir aí um pouco da minha carreira acadêmica e profissional. Procurei trazer as publicações que eu tive nesse período, acabei esquecendo de dizer alguns, mas o meu Lattes está mais ou menos atualizado, então todas essas informações vão estar lá no site do CNPq. Obrigado.
Gustavo, muito obrigado. Foi, assim, muito interessante a sua apresentação. Eu gostei demais, assim, de ver a história, né, do controle nos anos recentes, contadas por esse ponto de vista de quem esteve na indústria o tempo inteiro, mas sempre muito próximo com a academia. Então, era a história da Braskem, junto com da URGS, e ao mesmo tempo com contribuições, como você citou aí, para o mundo, né, como a primeira aplicação do NMPC, e a valorização do conhecimento do processo, da modelagem fenomenológica enfim, para desde otimização, controle, e no caminho cita a sintonia de controladores, tudo isso assim foi muito motivante para mim, eu tenho certeza que para todo mundo que gosta de controle. Então, eu queria pedir ao pessoal que tem perguntas e comentários, eu acho que para a gente organizar, eu peço, por favor, para se inscrever no chat, colocar o nome no chat, porque aí a gente vai passando as perguntas, tudo bem? Vamos fazer dessa maneira? Então, já está aberto e as pessoas podem, então, se inscrever e a gente vai dirigindo as perguntas para o Gustavo, né, a quem eu agradeço muito, mais uma vez. Eu vi aqui o Márcio Nelly, é o primeiro inscrito, eu já vou passando para o Márcio Nelly. Tá ok? Obrigado, Maurício. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Muito legal ver uma trajetória assim, de sucesso, né, e na área da engenharia química e controle de processo, né, pelos tantos de atividades que você foi exposto, né, uma grande carreira na Braskem, que é uma empresa que a gente tem muito orgulho, né, sendo brasileiro, a gente tem muito orgulho de nossas grandes empresas. Eu sou um pessimista assim, com a ciência de dados, né, pessimista na área de engenharia química, porque eu não sou da área de ciência de dados, mas eu nunca vi nenhuma grande contribuição da ciência de dados para a engenharia química. Você que está aí mais na fronteira do que eu, né? Está aí com grandes empresas, envolvido aí com grandes projetos. Você vê alguma perspectiva desse quadro mudar? Obrigado pela pergunta. Eu acho bem interessante a gente dar uma refletida em relação à engenharia química versus ciência de dados, porque eu até brinco com algumas pessoas, né? Poxa, ciência de dados o Argemiro e o Jorge me ensinaram a fazer nos anos 90. E se ciência de dados é tratar os dados, buscar correlações, e tentar de forma estatística entender como as respostas das entradas e das saídas se dão, isso aí a gente já sabe fazer como engenheiro, não precisa existir uma nova ciência para isso. Mas, por outro lado, com o advento da ciência de dados, o desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, de novas abordagens em relação à modelagem, eu acho que isso está se popularizando tanto que existe muito mais possibilidades da gente aplicar, às vezes com abordagens que não são abordagens clássicas dentro da engenharia química, mas que a gente pode talvez trazer e pode agregar nesse outro lado, não apenas em modelagem, mas talvez até em tratamento de dados. Hoje fica muito mais fácil, eu me lembro quando eu fiz o mestrado, para a gente poder desenvolver ferramentas, funções dentro do DASO para poder fazer a integração, para poder fazer o tratamento das informações. A gente tinha que, passou alguns meses, né, professor Argemiro, escrevendo códigos, e hoje em dia, se eu pesquisar aqui no Google, as ferramentas que o Scikit-Learn, por exemplo, tem dentro do Python, eu já tenho tudo pronto. Seriam 3, 4 funções em que eu agregando a biblioteca ao meu programa, eu já tenho as funções que eu preciso prontas. Então, a disponibilidade de informações, apesar de a gente ter tido a central da MathWorks para o MATLAB, em que tinha muito compartilhamento de usuários em relação a funções, por exemplo, eu acho que vem aumentando a possibilidade de a gente ter integração e compartilhamento de conhecimento no mundo todo, não apenas, repetindo, não apenas funções aplicáveis à engenharia química, mas a gente pode ter essa possibilidade da gente ter outras abordagens que não as clássicas, né?
Então, acho que nesse sentido, que, claro que com um julgamento muito bem cuidado em relação a que ferramentas utilizar, como buscar as ferramentas, eu acho que a ciência de dados, com essa visão de uma ciência mais popular no mundo e com um compartilhamento maior, eu acho que a gente consegue agregar ao conhecimento de processo, que é essencial, na minha visão. Talvez não tenha me expressado certo, mas eu falo mais em relação à inteligência artificial mesmo, né? Porque a inteligência artificial, ela revolucionou outras áreas, né? A gente vê Sem dúvida. carro com inteligência artificial, a gente vê sugestões de consumo, a gente vê nosso comportamento, o próprio comportamento sendo modelado pela inteligência artificial para conseguirem vender mais produtos para a gente, né? Eu acho que na engenharia química, por enquanto, eu vejo assim com... Eu tenho posso... uma hipótese. Não, por favor. Não, eu só ia trazer um exemplo, né? A gente pode ter ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de realidade aumentada, ferramentas de posicionamento de pessoas dentro de uma planta que podem fazer com que o trabalho de alguém que está dentro de uma planta industrial seja muito mais inteligente. Ele pode ir com... Eu sei que tablet não é uma tecnologia nova, realidade aumentada também não é, e posicionamento por GPS também não é, mas a gente pode ter uma agregação muito grande em termos de segurança de processos e disponibilidade de informação para a pessoa que vai acessar a planta, utilizando todas essas tecnologias integradas. Um tablet conectado numa Wi-Fi industrial, com ferramentas de realidade aumentada, pode fazer com que o operador de campo consiga ter uma atuação muito mais nobre do que simplesmente mandar um rádio para o operador de painel e pedir para o operador de painel repassar as informações para ele para o rádio. Então, eu acredito que a gente está aprendendo. A gente ainda não sabe, respondendo a tua pergunta, eu concordo contigo, a gente ainda não sabe como usar as aplicações, as tecnologias de inteligência artificial plenamente, mas a gente vem aprendendo. E sem entrar na polêmica, mas o isolamento, a Covid-19 vem contribuindo para a gente ter que pesquisar mais, ter que descobrir novas formas de trabalhar e tentar ver se essas tecnologias elas podem substituir uma abordagem que era diferente até então, né? Então, acho que estamos aprendendo. Não aprendemos ainda, não sabemos como, mas vamos descobrir. Não, obrigado pelos comentários, excelente apresentação. Obrigado pelo retorno. Muito obrigado, Márcio. Só fazendo um pequeno complemento, acho que a gente está aprendendo mesmo. Uma das coisas que a gente tem trabalhado ultimamente é de usar ferramentas mais ligadas assim à inteligência artificial para ir atualizando modelos, né? Modelos que possam ir se adaptando sob dadas circunstâncias, então corrigindo modelos fenomenológicos em função de novos dados que venham se apresentando, mas é uma coisa que realmente a gente ainda está estudando como fazer. Aquela abordagem mais empírica, tipo redes neuronais, já teve algum sucesso, como na própria implementação do NMPC, que o Gustavo citou, né? Mas, enfim, é um caminho, acho, para ter o mesmo alcance na indústria. É só esse comentário, mas eu vou passar agora a sequência, que o próximo é o professor Admiro. Tá ok, estão me ouvindo, né? Sim, Admiro. Tá. Bom, primeiro, eu queria agradecer a presença do Gustavo, né? Bom ouvi-lo, né? Não vê-lo, assim, mas gostaria de estar presencialmente aí conversando, né? Mas ouvi-lo aí novamente, depois de algum tempo, né? Fazendo essa brilhante exposição aí da sua carreira, né? Que na verdade mostra também como essa área, né, de PSE, área de modelagem, área de controle, automação, inclusive a de gestão que ele permeou ao longo da carreira, né, ela permeia no engenheiro químico, né, nas atividades do engenheiro químico, né, imagina que tenha vários alunos aí de graduação, pós-graduação, ouvindo aí a palestra do Gustavo, né, para mostrar a enormidade de atividades, de tarefas que podem ser feitas, né, ao longo de uma carreira, né, e aí a carreira do Gustavo se mostra, né, que ainda
tá na metade do caminho, né, Gustavo? Bastante intensa, né, cheio de atividades muito boas aí de jogar na prática o que se aprende na academia, né? Iniciado lá final dos anos 90, lá com o Zaca, né, no grupo eu acho que o primeiro grupo chamado de modelagem dentro de uma indústria que eu conheço, não sei se alguma outra indústria tem esse time de modelagem de processos, né, e depois virou a parte de automação mais corporativa. Eu achei interessante você voltar exatamente nesse ponto, né, ser agora o líder da área de modelagem, né, da toda a empresa, né, isso é muito bom saber disso, né, está em excelentes mãos, né, e certamente vai vir muitos bons trabalhos pela frente, muita interação aí com as universidades, que é uma coisa que você sempre fez muito bem ao longo da tua carreira aí, né? Também gostei de ver assim coisas que eu não conhecia na história, né, da tentativa de salvar o planeta lá com o ozônio, né? Certo? E também lembrar aí várias atividades que você desenvolveu em conjunto ou dentro da própria empresa aí nessas áreas aí de modelagem, controle e automação de processos. Né? Até para ajudar aí na discussão mais técnica dessa apresentação, né, gostaria que você comentasse aí para o pessoal que está ouvindo, né, como que todos esses modelos matemáticos, fenomenológicos que você participou do desenvolvimento, né, e tem disponível agora, eu acho que é uma das poucas empresas que tem uma quantidade de modelos rigorosos, né, dos seus processos, né, como uma biblioteca pronta para ser utilizada para várias aplicações, seja controle, otimização, monitoramento, né, as inferências, de você, em poucas palavras, ele mostrar como esses modelos foram utilizados ali no desenvolvimento dessas estratégias de controle avançado, né, baseado em modelos que você desenvolveu, participou do desenvolvimento, né, que não necessariamente o modelo fenomenológico está lá no coração do controlador, mas certamente participou aí para a geração de dados, tudo. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí para os ouvintes. Um pouco eu comentei ali, né? A gente tem a possibilidade de utilizar esses modelos fenomenológicos dentro da empresa. A gente procura ainda com iniciativas que podem ser melhor estruturadas, a gente procura manter os modelos atualizados, porque as plantas estão em contínuas atualizações, contínuas modificações e operando em pontos operacionais diferentes. Então, a gente procura sempre que possível fazer essa atualização, seja dentro de uma iniciativa de controle avançado, seja outras iniciativas, para que o modelo esteja disponível para a gente poder fazer estudos de melhorias dos processos, otimização. Pegar um exemplo, o modelo do reator tubular que eu comentei, que tinha sido desenvolvido para iniciação para oxigênio, enquanto que a planta do outro site, do site do lado, tem uma iniciação por peróxido. O modelo foi utilizado para poder fazer um estudo de se valia a pena trocar o oxigênio por peróxido, considerando o custo variável do peróxido, o investimento necessário para a mudança de válvulas e se o ganho com produtividade aumentaria. Então, é um exemplo de um estudo que não necessariamente é de controle, de utilização dos modelos e utilizando os resultados da modelagem, da simulação do modelo como referência para a gente poder tomar uma decisão na planta, uma decisão gerencial de investir ou não investir. Então, os modelos fenomenológicos, desde que atualizados, eles podem ser utilizados para essas informações também. Eu posso citar vários outros exemplos, né, mas tentando pegar agora um outro exemplo de controle avançado, a gente, pegando um exemplo de um controlador em que a gente não tem a possibilidade de ter um modelo fenomenológico dentro, a gente pode utilizar o modelo fenomenológico, utilizar as simulações e com base nos dados simulados, a gente poder ajustar um modelo com a tecnologia que faz parte desse controle avançado. Pegando um exemplo de uns controladores com base em redes neurais, as redes neurais podem ser treinadas com base em dados simulados com um modelo fenomenológico, claro que com perda de informações, mas com a possibilidade de usar esse modelo dentro de ferramentas de controle avançado que utilizem redes neurais, por exemplo. Hoje em dia, existem muitos controladores que utilizam
modelos em Python como referência, dos controles preditivos. A gente está iniciando, vai iniciar desenvolvimentos com controladores com base em modelos em Python, mas é também mais um exemplo de que a gente pode utilizar modelos gerados dentro do Python, modelos de machine learning, como referência para modelos de controladores MPC. Seria o Machine Learning Predictive Control, não sei se é que existe alguma coisa desse tipo, mas Machine Learning Model Predictive Control, alguma coisa nessa linha. Então, a gente tem, eu sou não é porque tive aula contigo, Argemiro, não é porque tive a oportunidade de fazer parte do primeiro grupo de modelagem e simulação, que durou, na verdade, um ano e 2 meses só, depois quando o Braskem foi criado em 2002, passou a ser tudo automação. Mas não é porque eu sou um defensor de modelagem. Na verdade é porque eu sou um defensor de modelagem, que eu acho que modelo dá para fazer um monte de coisa, né? Inclusive, que nem eu comentei, não só desenvolvimento de aplicações técnicas, mas também decisões mais gerenciais, de go ou não go para algum investimento de revamp, de aumento de produtividade em uma unidade industrial. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gemiro, eu fiquei aqui divagando sobre modelagem. Não, claro que sim. Essa ideia de exatamente, junto com essa questão da ciência de dados, né, mostrar que tem que unir esses dois mundos, né, que na verdade para mim é um mundo só, né, que é você saber usar bem o conhecimento e as ferramentas que estão disponíveis e tirar o maior proveito possível, né. Então, é muito bom. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Admiro. Passar agora na sequência para o professor Raja Gopal. Dá para escutar? Sim, Raja. Sim. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Sua excelente apresentação sobre sua carreira, crescimento de métodos, interação com a Universidade de Braskem. Eu quero sua opinião sobre outro aspecto. Por exemplo, futuro da indústria de petroquímica no Brasil. Para insumos, por exemplo, nafta na polietileno. Como é que você veja tem petroquímica pode crescer no Brasil? Você acha que essa visão global é melhor do que nacional? Qual é a sua opinião sobre o futuro da petroquímica no Brasil? Bom, qualquer opinião que eu possa dar agora vai ser puro palpite, porque o cenário econômico mundial, e inclusive o de consumo e o de disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de produto, a globalização, ele todo vai modificar com o cenário que a gente vem vivendo agora, né? Não sei se, por exemplo, as questões relacionadas a estímulo de produções nacionais e não sem depender de fornecimento de recursos externos, se não vai ser uma política que algumas nações vão estimular mais, né? Eu tenho um exemplo, se não me engano, da Finlândia, em que elas conseguiram conter o avanço do coronavírus por terem a produção de insumos para máscaras de proteção sem depender da China, e de respiradores, se eu não me engano, não lembro se é exatamente respiradores, sem depender da China, o que fez com que eles tivessem uma velocidade maior, uma agilidade maior para poder se defender. Então, eu entendo que o mercado o cenário atual vai impactar em como vai como as nações vão tomar suas decisões a partir de agora. O cenário petroquímico, a minha visão é que o consumo de plástico, seja ele num curto ou médio prazo, ele vai se recuperar e vai continuar com o seu crescimento, porque a gente tem, independente de qualquer visão ambiental, a gente tem uns benefícios do plástico em que eles vão continuar existindo para a saúde, inclusive para o meio ambiente, considerando um consumo consciente e um descarte consciente do plástico. E a gente tem algumas questões também relacionadas à matéria-prima. Sei que tem a velha avaliação econômica da nafta versus a utilização de plantas com base gás. Nós temos algumas pesquisas em que estão sendo feitas para a utilização de resíduos de plástico como base química para a produção de geração de matéria-prima novamente, de um tipo de um óleo, para substituir a nafta.
como matéria-prima também, que vai ganhar uma força tremenda com o passar dos anos por conta das questões ambientais. Então é arriscado hoje imaginar como que a Braskem, como o Brasil, na verdade, vai responder em relação à indústria petroquímica. O fato que eu sei é que cada vez mais o desafio das plantas vai ser de se ajustar a diferentes cenários, se ajustar a diferentes possibilidades de matéria-prima, independente da origem, e o nosso papel vai ser garantir que a gente consiga ter as configurações das plantas para que elas possam responder de forma mais rápida a esses cenários, porque se fosse considerar cenários mais do passado, esse ajuste em plantas seria muito lento, ou em alguns casos não nem sendo possível, né? Então acho que a gente tem esse desafio aí de estarmos preparados para diferentes possibilidades, né? Não sei se respondi a tua pergunta, também não sou um especialista de mercado ou de projeção, principalmente no cenário atual. Sim. Talvez eu tenha que dar outra questão mais incisiva. Você apresentou crescimentos, controle PID até MLMPC. E em termos de emprego, geração de emprego para engenheiros químicos, mesmo do Braskem, você cada vez estão expandindo mais no exterior. México, Pittsburgh, até planta do piloto com açúcar lá na Dinamarca, com Alda Tapso. Qual é a possibilidade de crescimento, de criação de emprego aqui no Brasil do Braskem com essas novas tecnologias? Você acha que vai aumentar? Cada vez eu vejo como leigo diminuindo, não está aumentando. Eu acho que não diminui, eu acho que modifica. Eu acho que as habilidades necessárias para um engenheiro químico trabalhar, acho que elas vão mudando ao longo dos anos. Não quer dizer que a gente não vai mais precisar, porque a automação aumentou, a gente não vai precisar de profissionais. Eu acho que modificam os skills necessários para esse profissional. Com a ciência de dados, a gente vai ter, por exemplo, mais analisadores virtuais, não precisaria das análises reais, poderíamos demitir um monte de analista de laboratório. Mas não é essa a visão, porque a nossa visão é que alguém precisa ser responsável por manter os analisadores virtuais operando. Então, na verdade, o analista de laboratório vai ter que desenvolver uma nova habilidade, vai ter que estudar um novo conhecimento, vai ter que ser especialista em Python para poder auxiliar na atualização dos modelos, mas o que não quer dizer que vai se reduzir o número de pessoas. Vai ter tantas oportunidades quanto tinham, ou mais, porque a gente vai estar falando de novas aplicações, não apenas aplicações que substituem uma abordagem existente, mas também aplicações diferentes, trazendo tecnologias diferentes, que vão precisar de conhecimentos e pessoas com conhecimentos diferentes para sustentar. Então essa é a minha visão. Acho que não vamos ser pessimistas em relação à geração de empregos, que eu acho que, na verdade, são apenas os skills que estão mudando. Obrigado, Gustavo. Talvez tenha que colocar de outra maneira. Então, obrigado. Obrigado, Raja. Eu vou passar para a Maria Caroline. Maria Caroline. Quer falar, Maria Caroline? Ela escreveu a pergunta, tá, Gustavo? Eu vou ler aqui. Ela falou que está sem microfone. Eu vou ler, não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou ler como ela colocou, que ela colocou assim: gostaria de saber se você já trabalhou com sensores de preditiva online e o que achou. Não sei exatamente se ela quis dizer justamente com sensores que fazem predição, sensores virtuais, soft sensors, talvez sensores seja isso, o que você falou um pouquinho. Se é que eu entendi, Maria Caroline. De qualquer maneira, eu passo do jeito que você escreveu e o Gustavo comenta, e ainda tem a possibilidade de escrever de novo para ele depois, mas eu vou passar para você, Gustavo. Tá. Se eu não entendi se ela puder me responder ali, Maria Caroline. Eu estou vendo o chat aqui, professor Maurício. Perfeito. E sensores de preditiva, tu diz sensores de equipamentos para poder fazer uma predição de falha, por exemplo, em equipamentos?
para poder planejar uma manutenção preditiva diferente do que a corretiva e do que a preventiva? É mais nesse sentido? Isso mesmo. Não tive ainda a oportunidade, estou iniciando agora a participação em um projeto que já está em andamento para desenvolvimento de modelos, também modelos de machine learning, para poder fazer essa predição de eventos ou de projeção de necessidade de manutenção em equipamentos. A Braskem tem um projeto também iniciado dentro do programa de transformação digital nesse sentido, mas eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar diretamente, mas dentro dos próximos meses, aí, provavelmente só no ano que vem, considerando o cenário atual, eu devo estar participando, mas eu vejo um potencial grande nessa área, complementar ao que tudo que eu comentei em relação aos benefícios de termos modelos preditivos, porque aqui a gente vai conseguir não apenas prever para onde o processo está indo, mas também prever eventos ou situações dos equipamentos, né? É uma modelagem similar, mas diferente do que a modelagem de processo, essa modelagem de equipamentos e o uso de inteligência para poder prever, né, como os equipamentos vão responder. Não sei se respondi a tua pergunta, Maria Carolina. Agradeceu. Sim. Agradeço Muito a pergunta. obrigado. Muito obrigado, Caroline. Vou passar para o professor Márcio Martins. Eu quero até agradecer ao Márcio, que está sempre nos prestigiando, né? O Márcio é da UFBA, atualmente está na Universidade do Porto, não é isso, Márcio? Então, muito obrigado. Passando para o Márcio. Tá bom. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Gustavo por ter compartilhado um pouco da sua experiência, Gustavo, lidar com as suas atividades, essa brilhante trajetória até o momento, sempre tendo uma interface, né, de academia e com as suas atividades da chão de fábrica, da indústria, que eu acho que é tão importante para o desenvolvimento do conhecimento, né? Essa questão da aplicação em si. Eu tenho uma curiosidade, Gustavo, eu vi que você tem grande experiência nessa questão de modelagem, de implementação de estratégias de controle, seja ela controle clássico, controle avançado. Eu, como desenvolvedor de teoria de controle, em particular controle preditivo, controle avançado, vejo que as aplicações de algoritmos, técnicas de controle com garantia de estabilidade, seja ela nominal ou robusta, ou com a integração com estimadores, ainda realmente está aquém. E a gente sempre fica com a esperança, né? A gente que desenvolve quer ver acontecer, ver realmente a efetividade dessas estratégias que são desenvolvidas. Recentemente, teve uma implementação aqui no Brasil do controlador com garantia de estabilidade, o IMPC, com o professor Darcy, junto lá com o projeto na Petrobras. Eu fiz algumas implementações mais a nível piloto, mas foi com sistema de dinâmica rápida, né, vislumbrando, claro, uma aplicação na indústria da manufatura, da produção discreta. Mas, dentro da petroquímica, né, eu queria saber se há uma possibilidade, ou se eventualmente já tem uma implementação com controladores preditivos com garantia de estabilidade, Gustavo. Mais uma vez, agradeço pela sua exposição, pela sua troca de experiências e vivências, né? Olha, nunca trabalhei com isso, tá? Não sei nem te responder. Gostaria de aprender, gostaria de entender, né, quais são as possibilidades. Acho que a gente podemos conversar, mas realmente nunca, ou trabalhei e não sei, e não sei, né? Mas, porque às vezes a nomenclatura dentro da indústria acaba sendo um pouco diferente, e pode ser que eu tenha passado por alguma tecnologia dentro de alguma ferramenta e não sabia, né? Então, posso buscar essa informação, podemos conversar um pouco mais para eu entender e poder te responder, mas infelizmente não vou conseguir te responder agora, provavelmente não.
Não sei. Tudo bem. Tá Eu acho que a gente pode realmente conversar. Inclusive, essa aplicação que eu acabei de comentar, do pessoal da Petrobras, um paper recente, da 2019, no Brazilian Journal, e aí eu posso passar para ti, a gente também poder conversar um pouco. Esse controlador que eu estou comentando tem garantia de estabilidade nominal, em cima de um modelo linear, mas há uma série de algoritmos, e eu vejo, de fato, que a literatura é ávida para isso, né, para esse tipo de aplicações. Então, fica aí um convite, talvez, se a gente poder também conversar, trocar vivências, experiências. Okay? Tá bom. Show de bola, vamos conversar sim. O meu e-mail tá ali projetado, fica à vontade da gente iniciar uma conversa. Me manda um e-mail para a gente iniciar uma conversa aí nesse sentido aí, trocar informações. Perfeito, tá bom. Agradeço aí a possibilidade. Muito obrigado, Márcio. Vou passar para o Sérgio André. Deixa eu só confirmar quantos Olha só, tinha ainda, porque eu tinha uma reunião com o diretor de automação que começou Não, às 3. veja bem, olha só, o Sérgio e o Fábio seriam os dois próximos, teria o Jorge, mas o Jorge é da casa, né? Aí, se for o caso, a gente pode combinar com o Sérgio e o Fábio de fazer perguntas rapidamente, ou se ainda for o caso, a gente pode pedir para eles mandarem por e-mail. Gustavo, você decide, em função do seu tempo. Eu vou ter que pedir desculpa e pedir para mandar por e-mail mesmo, porque realmente eu não tenho como ficar mais aqui, porque já iniciou a reunião ali. Perfeito, compreensível, e a gente agradece demais, foi excelente, assim, muito amplo, né? A sua vivência foi muito rica nesse período, nós todos usufruímos muito, então muito obrigado, Gustavo. Eu aqui me despeço, tá? Agradecendo mais uma vez, eu não sei se o Admiro, o Jorge querem fazer mais algum comentário. Só mando um grande abraço pro Gustavo e toda a equipe aí que ele mostrou as fotos aí de Farina, né, o Luciano e toda a equipe lá, mando um abração para todo mundo lá, tá? E para a esposa e para os filhos aí também. Tá bom, muito obrigado e obrigado mais uma vez pela oportunidade, contem sempre comigo aí quando quiserem que a gente estimule estudantes a se aventurarem nas áreas que a gente gosta. Então, para mim é uma delícia falar sobre a carreira e responder as perguntas. Mas desculpa, que realmente hoje foi meio apertado o tempo, eu tive um atraso ali no início, peço desculpas, mas a gente vai procurar ter outras oportunidades aí de conversar com quem eu não tive tempo de conversar hoje. Tá Perfeito, bom? Gustavo, muito obrigado, tá? Dizer que pessoalmente também foi muito bom ter tido esse trabalho mais recente com você na área de sensores virtuais, e muito obrigado mais uma vez. Enfim, me despeço, fique à vontade, tá, Gustavo, para sair da reunião e ir para a sua outra reunião. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Outro, Gustavo. Pessoal, em geral, só comunicando que semana que vem a gente tem um novo seminário, tá? Já marcado. Vai ser um pesquisador que está vinculado ao laboratório LAS, CNRS de Toulouse, na França, mas vai ser uma apresentação em português, é o Raul Sena. Ele vai comentar sobre machine learning. São alguns desafios do machine learning relacionados às não linearidades, né, dos nossos problemas. Então, não percam esse novo seminário que tem conexão com, né, alguns assuntos que o Gustavo falou hoje. Então, muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa noite para o professor Loureiro e para o Márcio, que estão fora, e boa noite, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tchau. Até logo, pessoal. Tudo de bom. Oi, Luciane, um abraço para você. Um abraço na Joane, um abraço, muito obrigado, Jorge.